empate na raça. O Ceará foi buscar o empate lá em São Januário, com um jogador a menos, conseguiu arrancar o 2-2. A gente vai para os melhores momentos. Caio e Renato, com 11 minutos, Coutinho fez 1-0, Caio. E o Vasco encaminhava, né, um resultado ali. Por 2 vezes o Ceará atrás do placar, Caio. Exatamente. Existem vários aspectos da falária desse jogo, né? Primeiro que é o seguinte, né? O Vasco faz o gol com 10 minutos. A gente estava na transmissão da Jogadeira Bandinhos FM e me incomodava que o Ceará... Porque a postura dos dois times, a característica dos dois times, todo mundo sabia de qual é salteado. Mas incomodava que o Ceará não era agressivo na marcação. E parece que o gol deu um start pro time entender que tinha que ser mais agressivo, brigar mais. E assim faz um excelente primeiro tempo. Faz o gol forçando o erro na saída de bola do Matheus Carvalho junto com o Léo Jardim, mas o gol foi apenas uma das vezes que o Ceará causou desconforto no time do Vasco da Gama. De adiantar a marcação, de tirar os alvos dos passes vascaínos, de atrapalhar a construção do time do Diniz, que a gente sabe que tem isso como característica de chamar o adversário para o seu campo de defesa, trocar passes para depois ter o campo livre se conseguir sair dessa primeira linha de marcação. Não que o Vasco não tenha tido chance, a gente viu essa cabeçada do Felipe Coutinho. Aliás, o Vasco é um time que joga muito na triangulação do lado esquerdo, mesmo com o Puma Rodrigues improvisado. Mas, assim, o primeiro tempo, eu já achei injusto o Ceará não sair em vantagem. Tamanha a aplicação tática, como é que eu posso falar? A solidez de ir com agressividade na marcação no campo de defesa do Vasco, criando diversos problemas para o time vascaíno. O segundo tempo, o jogo foi mais igual, mais parelho. O Ceará continuou, inclusive, impedindo que essa saída do Vasco, até mesmo com a mudança, o Nuno Moreira veio jogar mais por dentro para melhorar, deixar o Vasco ainda mais ofensivo depois da entrada do Andrés Gomes. Mas mesmo assim era um jogo igual, inclusive até mais morno até esse momento. A expulsão do Rodriguinho, a meu ver, correta. Acho que ele foi excessivamente no lance. Só que aí vem um outro ponto de virada que é o grande característica do Ceará, a meu ver, desde o ano passado. De ser um time que não desiste, que não se entrega, que não aceita a derrota. O desenho estava pronto para o 2-1 para o Vasco depois desse gol. Léo Condé mexeu, manteve os jogadores de frente, o Fernandinho já tinha entrado, até acho que vacila um pouco no lance desse gol, mas sempre tendo alguém para distribuir o jogo na frente, entrou o Vina, não desistiu de tentar o que era improvável. E quem não desiste, muitas vezes é agraciado com isso. Conseguiu 2-2, era muito, muito cruel o Ceará não sair do Rio de Janeiro com pelo menos um ponto, depois da exibição que fez ontem, principalmente no primeiro tempo, onde, a meu ver, poderia ter saído com o placar ainda a favor. Ô, Renato, o Caio já falou bastante, inclusive, aí a gente tá vendo já o último lance do jogo, mas eu queria que você falasse sobre essa característica do time do técnico Léo Condé. Ontem foi mais uma prova, acho que ontem foi mais uma vez que o Ceará disse, olha, nós temos essa característica muito forte, né? Eu defini como um empate de caráter, né? O DNA do Ceará ficou evidente ontem contra a equipe do Vasco. Eu acho que a partida do Ceará, em relação a plano de jogo, para mim ela é quase impecável. É óbvio que você vai sofrer, é óbvio que o time adversário vai atacar, vai pressionar, vai obrigar o goleiro a trabalhar, vai colocar a bola na trave. É natural do jogo. Vai ser assim contra o Vasco, vai ser assim no próximo contra o Bahia e assim sucessivamente. Então não dá para definir jogar bem ou jogar mal, porque o adversário teve chance. Então acho que de forma geral, o Ceará foi um time que na maior parte do tempo colocou a bola no chão, não se intimidou de jogar com o São Januário extremamente lotado. O São Januário é um dos lugares mais hostis de você jogar, pela pressão da torcida, antes, durante e depois do jogo. O Vasco vai muito bem em casa. O time do Diniz é um time difícil de ser marcado. A gente pode até questionar que talvez ele queira implantar um jeito de jogar com o Vasco sem as melhores opções para isso. Mas o time tem uma personalidade diferente que, quando você marca errado, é um time que lhe envolve. E o Ceará, em momento algum do jogo, foi envolvido pelo Vasco. Ele pode ter sido pressionado em algum momento, mas a postura do Ceará foi um time que realmente sabe o que está fazendo. Em termos defensivos, é uma partida impecável. A gente falava aqui de Marcos Vitor ou Marlon. O Ceará não perdeu duelos para o Verratti. Qual é a grande finalização do Verratti no jogo? A gente não lembra. O William Machado... Tem uma no segundo tempo só. O William Ferreira defende passe o William Machado faz uma partida no alto praticamente perfeita. E aí, só para completar, a questão mesmo de... Mesmo com um jogador a menos, é um time que o Léo... E aí é mérito do Léo Condé. Falava isso na redação. É um cara que a gente fala que é pragmático, que faz as mesmas mudanças, mas ontem com mais opção, na hora que ele poderia colocar volante, colocar zagueiro, ele coloca 2 homens de frente e vai buscar o resultado. Poderia ter saído com 2-1, poderia ter tomado 3-1 do jogo, mas teve personalidade. Então a partida de ontem
vai muito também na conta do treinador alvinegro.